Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para o mais devocional, Rema. E eu quero compartilhar com vocês Deuteronômio capítulo 32, 33 e 34, extrair algo da parte de Deus, ver o que Deus pode nos ensinar dentro desses 3 capítulos. A Bíblia diz, querido, no finalzinho da vida de Moisés, que Moisés chega para o povo e começa a lembrar eles do que Deus fez. Deus tirou aquele povo, queridos, escravos, 430 anos no Egito. E Deus tira aquele povo e fez uma promessa que era a terra de Canaã. E aquele povo começa a peregrinar no deserto e uma trajetória que era de 40 dias, se passaram 40 anos e infelizmente aquele povo não chega a tomar posse da terra prometida, como Deus havia profetizado, como Deus havia falado para Abraão, que da descendência dele ia vir uma numerosa multidão, eles iam viver escravos 430 anos no Egito, depois Deus ia levantar um homem chamado Moisés, e Deus levanta Moisés, Moisés liberta esse povo, e Moisés agora no capítulo 32, no finalzinho dos seus dias, ele começa, na verdade, no último dia da sua vida, ele começa a trazer um sermão para o povo. Lembrando a esse povo, querido, que eles infelizmente se inclinaram para outros deuses, não adoraram ao Senhor, não reconheceram os benefícios do Senhor. E aí a Bíblia diz no capítulo 33 que Deus leva Moisés ao monte e lá Deus ele mostra a terra prometida, mas infelizmente Moisés ele não entra naquela terra. Deus só mostra, mas diz: porque você me desobedeceu, Moisés, porque você transgrediu uma ordenança minha, porque você não santificou o meu nome perante o povo, você vai ver a terra, porém não vai entrar. No capítulo 34, nós vemos Moisés agora trazendo bênçãos para cada tribo de Israel. Mas a ênfase, irmãos, do que eu queria trazer para você é a respeito de nós mantermos a gratidão no nosso coração, diante de tudo aquilo que Deus tem feito. A Bíblia diz que Deus ele nos tirou do império das trevas, e isso simbolizava o Egito, querido. Deus nos tirou de um cativeiro, de uma escravidão, de pecado. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em ter enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas sabe, irmãos, aqui Moisés ele começa a falar para o povo que infelizmente, porque eles não reconheceram os benefícios do Senhor, infelizmente toda uma geração pereceu no deserto. Aproximadamente 3 milhões de pessoas por causa da murmuração. E eu quero lembrar para você, queridos, que existe um princípio das Escrituras chamados de ações de graças, de gratidão no nosso coração. Nós precisamos cultivar, irmãos, a gratidão. Nós precisamos reconhecer quem éramos e saber o homem não recebe coisa alguma se do alto não lhe for dado. Que nós possamos esse dia parar e refletir como está o nosso coração e o nosso nível de gratidão. Que nós não venhamos seguir o mesmo exemplo desses israelitas. E, infelizmente, também Moisés, nós podemos pensar, mas só porque Moisés desobedeceu, mas a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Deus, ele disse, fala a rocha, Moisés. E Moisés, com raiva da rebeldia do povo, feriu a rocha. E ele disse, porque feristes e não falastes, verás a terra, porém não entrarás nela. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Mas eu vou te falar, a gratidão no nosso coração vai fazer com que o plano e o propósito de Deus se cumpra. Deus tem promessas, Deus tem uma vida em abundância, mas a gratidão vai fazer com que essas coisas sejam ativadas. Eu quero deixar um versículo para você também de Hebreus capítulo 10, 35, que diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, e vós tendes por motivo de perseverar. Vós tendes por motivo de perseverar, porque depois de ter feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. E a vontade de Deus, eu vou te falar, é que nós venhamos reconhecer os seus benefícios. Salmo 126, versículo 1, diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. E entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Que nós possamos reconhecer, até aqui Deus tem nos ajudado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por
sobre a terra para se mostrar forte a um coração que é totalmente dele. Transborde de gratidão, transborde, querido, da generosidade e veja o agir de Deus na sua vida. A Bíblia diz que há um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Amém, queridos? Que eu e você possamos considerar os benefícios do Senhor. Davi falou no Salmo 116, versículo 12, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. João Batista disse que o homem não recebe coisa alguma se do alto não lhe for dado. Tudo vem dele, irmãos, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A nossa vida pertence a ele. A Bíblia diz que nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, porque ele a todos dá vida, respiração e tudo mais. Independente das circunstâncias, independente das adversidades que eu e você venhamos enfrentar, sempre haverá oportunidade de nós louvarmos ao Senhor e rendermos graças a ele. Fique com essa palavra e transborde em gratidão, em nome de Jesus.